Olá, galerinha, seja bem-vindo a mais um CapX1, onde tudo pode acontecer, inclusive nada. Galerinha, o homem veio, hein? O homem tá aqui, hein? E vocês vão conhecer quem é o Augusto de verdade, beleza? Mas, o Cap, você acha que ele vai responder? Arrisca as perguntas? Sim, vai sim. Eu não tô com medo dele. Não, Cap, ele é nosso amigo. Vou apresentar ele, tudo bem? Tudo bem. Galerinha, com vocês, nosso parceiro, amigo Augusto. Tudo bom, capitão? Tudo bom, Tranquilidade? Boa noite a todo mundo aí. Capitão da Avenida Inteligente da Madrugada. Para quem não me conhece, sou Augusto Borges. Estamos aí, vamos participar. Teve 3 podcasts já, né, capitão? 3. Mencionado Augusto. Hoje vamos falar pro pessoal quem é esse Augusto, né? O pessoal das antigas conhece, né? Mas o pessoal da nova geração aí vai estar sabendo quem que é o Augusto um pouquinho mais aí. Galerinha, vamos conhecer quem é esse cara, autoestima lá em cima. Mano, muita gente fala bem, outros falam mais ou menos. Mas será que a galera da dança aqui é assim mesmo? Ou vocês vão conhecer agora, beleza? Augusto, tudo bem com você? Tudo bom, capitão, graças a Deus. Tranquilidade. De boa. Como tá o dia a dia? Tudo bem, graças a Deus, trabalhando muito, né? Correndo. Saímos um pouco desse mundo da dança aí, né? Pra gente correr atrás de outras coisas. Tava meio complicado, né? Mudou muita coisa. Mas estamos aí, firme e forte. E você trabalha de quê atualmente, Augusto? Atualmente eu sou formado em web designer. Eu trabalho com tudo sobre comunicação visual. E à noite eu tenho meu próprio negócio, que é um food truck de hambúrguer artesanal. Porra, legal. Então você é um empresário? Empresário. Autônomo, né? Empresário é uma palavra forte, mas empresário. Augusto, e como é que tá o mundo da dança aí? Então, capitão, eu voltei recentemente, né? A gente voltou aí a frequentar algumas baladas, voltei a frequentar alguns eventos, né? O primeiro evento acho que eu fui foi do Adrenalina, do Sagat Coffee. Um abraço pro Sagat. E eu falei, né? O pessoal me viu, o pessoal falou, e aí, sumiu e tal, não vai fazer mais campeonato? Só que eu não sabia como que tava, né? Eu sei que teve uma queda, devido à pandemia, essas coisas, muita coisa mudou, teve uma queda muito grande, mas eu não sabia que tava, que nem eu falei no vídeo, né, que você postou aqui, uma catástrofe, né? Uma catástrofe a gente vê, digamos, um buraco, né? Muito fundo, né? Dá pra sair? Dá. Mas depende de muita gente também, né? Nossa, não foi ele que falou mal do sertanejo? Não, Cap, ele falou mal do sertanejo, mas tá aqui pra conversar com a galera. O que ele falou foi tudo real, entendeu? Tudo real? Tem certeza? Cap, ele falou não tem nada a ver, entendeu? Fica tranquilo, ele vai arrumar a casa agora. Tudo bem, vamos ver. Augusto, você é polêmico pra pôr, por quê? Tipo, você turma fala que você é muito polêmico, mano. É porque assim, capitão, Cap, tem aquela pessoa que ela sabe, que ela tem a opinião dela, né? Ela pensa, analisa, observa e ela guarda pra ela. E tem a pessoa que fala. Eu resolvi falar porque eu fiquei um pouco bravo, tudo, né? Posso sim, às vezes ali a gente ter falado uma coisa ou outra, porque assim, as palavras têm poder e às vezes machuca, né? A verdade dói, né? Só que eu carrego muito comigo assim. Para mim isso aí é bíblico, né? Quando Jesus falou assim para os discípulos, vai e prega o evangelho. Se não aceitarem, sofra os açoites, né? Bata a poeira dos pés e vai para outro lugar. Eu fiz o quê? Eu fui pros eventos, voltei pro sertanejo, voltei a frequentar algumas coisas, e o pessoal pediu muito para mim voltar a fazer competição, porque só tava tendo uma ou 2 competições no ano. E eu falei, nossa, mas o que aconteceu, né? Vamos voltar. Então, a mesmo pessoal que pede pro Deck, pediu pro Will dos Escolhidos, fala pro Sagat, né, pro Antônio, pô, faz campeonato, continua e tal, é o mesmo pessoal que também me pediu pra mim voltar a fazer. Então, eu fiz o quê? Eu falei, vamos fazer. Montei o projeto, né, primeiramente você coloca no papel, faz o projeto e depois tira do papel. E aí eu falei, pra mim fazer o campeonato eu precisava de uma quantidade de casais. E eu não obtive, né, essa quantidade. Então eu não poderia fazer porque ia acabar me prejudicando. Eu até tenho condições de colocar no bolso, tenho, mas ia ser um evento muito pequeno e não ia dar aquele up que o sertanejo está precisando novamente, entendeu? Então eu acabei postando os stories sim, expondo a minha opinião, né? Nem Jesus Cristo agradou todo mundo, quanto mais eu. Mas teve muita gente que concordou, né? E teve muita gente que discordou, entrou em contato comigo e tal, me ligou, pediu para mim se retratar, para mim pedir desculpa. Hoje aqui eu posso sim pedir desculpa pro pessoal, tá me retratando, né, dando um passinho pra trás, mas eu não fui infeliz nas minhas palavras, é a minha opinião. Tá uma catástrofe sertanejo, a gente precisa se unir para levantar de novo o movimento. E quem que faz isso? Dono de escola, companhia de dança, os professores, né, os bolsistas,
quem ainda tá no auge, né? Quem ainda tá dentro do ramo. Quem tá fora pode opinar, pode falar, pode ajudar, sim, mas quem tá dentro que sabe realmente como que tá, né? Por isso que eu postei os stories mostrando a minha revolta e indignação, porque o pessoal pediu pra mim fazer o evento. Eu fui e fiz, só que eu não obtive a quantidade de casal que eu precisava. Então você tá pedindo desculpa pra galera do sertanejo. Isso mesmo? É, Cap, ele tá pedindo desculpa pra galera do sertanejo. Pergunta pra ele se tem alguém que ele, tipo assim, pegou mais pesado. Você pegou pesado com mais quem? Augusto, você pegou pesado com quem, assim, tipo assim, você não devia ter falado, já acabou falando um monte, ou foi geral mesmo, entendeu? A gente não pode generalizar, né? Eu acabei citando assim porque eu cheguei numa competição que quando falaram assim pra mim, é R$ 30 a pulseira. Eu falei, nossa, mas tá esse valor, né, já as pulseiras? Eu falei, mas quanto que é a premiação? Porque quando eu faço campeonato, eu sempre foco o quê, capitão? Eu acho que a pessoa, eu já participei, eu já dancei, eu já organizei, então assim, você que dança, você sabe quanto que você vai gastar de deslocamento, tem às vezes uma lesão, precisa de um remédio, você tem que alimentar a sua parceira, o seu parceiro, é uma união ali, se for de casal. Até mesmo um improviso, você tem um desgaste, né? E eu acho injusto você falar assim, eu gastei R$ 500 do meu bolso para mim participar, inscrição, venda de pulseira e o meu treino, e eu vou ganhar R$ 100. Se eu ganhar, tem um se ainda, né? Então eu sempre foquei em premiações altas para o pessoal ser valorizado, ele ter um retorno financeiramente, né? E recuperar o que ele gastou. Aí eu tava nesse evento, o cara falaram pra mim, né? Algumas pessoas, é R$ 30 a pulseira. Aí eu falei, mas qual que é a premiação? A premiação é um voucher de um figurino, no valor de R$ 500. Eu falei, mas só? Só. E se ganhar o casal, como que faz? 250 para cada? Não é injusto, é válido, é válido. Mas e o dinheiro do evento? Tudo foi para onde? Então, a pessoa que faz um evento, ela pensando somente no bolso dela e se beneficiando em cima dos outros, foi o que eu acabei falando, né? Não generalizando. Tem muitos organizadores de evento aí, muitos bons, que estão em alta, tá dando tudo certo, tem um retorno para eles, porque é um trabalho, a gente faz um trabalho, eu organizei, eu acho justo eu ganhar, de acordo com o meu trabalho, só que eu acabei falando e muita gente não aceitou, né? Porque dói, né? Posso fazer uma pergunta pra ele? Pode sim, Cap, pode fazer. Eu passei o dia todinho com a calculadora, não consegui chegar até o resultado que você falou. Qual o resultado que você falou? Ganhar 35 mil em um campeonato. Ele vai explicar pra gente isso aí. Augusto, como que se ganha 35 mil em uma competição? Não foi Em um 35, né, campeonato? Cap? Foi uns 30, 32. Gente, é o seguinte, muita gente, capitão, quando participa, antigamente o pessoal não fazia isso. O pessoal começou a fazer, por quê? Viu o organizador, às vezes, trocando de carro, viu o organizador vestindo algo melhor e tal, e falou, o cara começou a ganhar dinheiro. Quem realmente faz evento, o pessoal nunca vai falar pra você teve aqui já alguns entrevistados, ele nunca vai falar pra você quanto ganhou. O último que teve aqui, né, o nosso amigo Deck, um abraço pro Deck, o Deck falou, a gente éramos em 4, às vezes em 5, e tinha divisão. Agora, o que que acontece? Eu sempre fui sozinho pra fazer. Eu fiz o Vortex, fiz os The Vortex, fiz o QST, fiz o Got Talent 1 e o Got Talent 2. Somente no Vortex que o Emerson, chefão da Elite, um abraço também pro Emerson, ele participou comigo, o restante eu tava sozinho. Então, o que que eu fiz? Eu plantei. Eu fui lá, fiquei debaixo do sol, capinei, fiz a horta, eu plantei e reguei. Então, no meu último evento, eu tive chave A, chave B, quarta, semifinal. Então, assim, foi ao decorrer dos anos. Não é que eu fiz um campeonato e eu lucrei já isso logo de início, não. Mas no meu último evento, somente na final eu tive 200 e poucas pessoas pagantes a quase R$ 50 na porta, pô. Entendeu? Isso somente pagante na porta. Eu cheguei a colocar também quase 1.000 e poucas pessoas numa final do evento, aonde muita gente foi destacada. A Beca foi ganhadora do Got Talent 1 e Got Talent 2. Ela dançou com o Danilo Jacques. Danilo hoje é um dos maiores professores também da região de Osasco, que você conhece, o nosso amigo. Fez muito bom para ele. O nosso querido Daniel Duarte, né? Abençoado Daniel Duarte, polêmico também. Ele não queria dançar no palco. Eu falei, vamos dançar no palco. Não, eu falei, vamos dançar, eu tô organizando, tava no regulamento, então teve uma visibilidade, um retorno excelente para todos, entendeu? Então, assim, a final do Got Talent, se eu somar tudo do evento, eu obtive sim um lucro praticamente quase 30 e poucos mil reais, sim. Mas isso foi ao longo dos anos. Aí você aí que tem essas pessoas, nossos haters, né?
Você pode colocar, pô, eu vou colocar aqui 30 casais a 150, a 150 inscrição. Eu vou colocar aí mais as R$ 20 das pulseiras. Eu tive competidor que me deu 50 pulseira na primeira chave, você entendeu? A semifinal, então, que era o maior volume de competidores, teve pessoa ali que vendeu 50, 60, 70 pulseira, pô. Você entendeu? E na final do campeonato, o dono, ele tava do meu lado, e tinha uma pessoa que eu não posso citar o nome, ela tava do lado assim, ela olhou e falou assim, nossa, tá lotado. E o dono falou, eu tenho 700 cadeiras no salão. E tem 700 pessoas praticamente sentadas, você entendeu? Então, faz uma calculadora, um básico, 700 vezes 20. E vamos fazer aí essas 200 e poucas pessoas, R$ 50 na porta que eu obtive. Então, eu nunca tive um sócio, eu não tive uma equipe. Eu tinha, assim, a Ilha e o Ed, que são o padrinho e madrinha da minha filha, que me ajudava a fazer fechamento, tudo. Eles ganharam um valor de acordo com o trabalho deles, os jurados receberam, o videomaker, fotografia e vídeo, recebeu para isso. Só que o restante era tudo meu. Se eu tivesse que dividir, aí realmente não tinha isso de lucro sozinho. Mas como eu fiz sozinho, eu consegui sim obter esse resultado, graças a Deus. Você é o organizador da competição. Você se espelhou em alguém para fazer essa competição? Sim. No deck? Não, deixa o cara falar, não foi no deck. Deixa o nosso convidado falar. A gente se espelhou no deck, entendeu? Pode falar, Augusto. Ele vai. Vou desligar ele um pouquinho aqui. Nada. Capitão, eu comecei no sertanejo por causa de ciúmes. Eu comecei a namorar, ela fazia aula, eu comecei a fazer aula também. Só que às vezes alguns alunos tinham dificuldade. E eu fui lá e auxiliava esses alunos. E ele começou, sua didática é boa, pô, você está ensinando melhor que eu, o aluno está entendendo melhor você explicando do que eu e tal. Então surgiu essa ideia, eu fiz um curso na Solo, tudo, né? Fui atrás para saber como que era a didática, como que era a contagem, fui aprendendo, fui evoluindo, comecei a dar aula. Quando eu comecei a dar aula, que eu vi, capitão, uma coisa que eu tenho muito comigo, às vezes a gente acorda desanimado, meio assim tal, só que a gente tem um propósito. E eu nasci para liderar. Eu não nasci para mandar, eu nasci para ser líder, para liderar. E hoje eu sou um grande líder. Como diz o Cristiano Ronaldo, existem milhares de jogadores e ele continua dizendo, eu sou o melhor. E eu sou o melhor no que eu faço. Tudo que eu coloco a mão, Deus me abençoa e me dá total discernimento e sabedoria para fazer. Então, o campeonato Circuito Reis das Danças, que é do nosso amigo Deck, Djavan, o Arruda, o Marlon, é sim uma grande diferença. Por quê? Antes de eu fazer o Vortex, eu coloquei no papel, depois de 5 anos eu tirei do papel. Foi onde eu fiz o Vortex Dancers, que o ganhador foi o Diego Costa, da Elite do Emerson, e a ganhadora foi a Andressa Souza, que dançava com o Felipe. A Andressa que a gente fala que tem vida o cabelo dela, nossa amiga também. E eu dei R$ 7.000 de premiação. No meu primeiro campeonato. Então, assim, quando eu vi o circuito e o Reis, eu pensei comigo, pô, eu posso fazer isso também. Só que eu posso fazer algo diferente dos caras. Já que eles abrangem. Era meu sonho, capitão. Meu sonho é ter você, ter a Janaína, o Thiago Efeitos, o Everton, a Carol, o Breno, a Natália. Então era meu sonho trazer esse pessoal pro evento. Eu falei, mas como que eu vou pescar os grandes sendo que eu tô começando pequeno? Entendeu, Cap? Entendi. Então eu fiz o quê? Eu me inspirei sim neles, né? E falei, vou fazer. E quando eu fiz, o pessoal falou, opa, vai ter um campeonato aí que vai dar 7.000 de premiação? Quem que é esse cara? Quem que é o organizador? Primeira coisa que a pessoa pergunta, quem que tá organizando? E foi um sucesso. O Rony, nosso amigo também, que você comentou que ele foi embora, né? Ele foi apresentador tudo, ele fez um vídeo, pessoal, vamos falar, 1, 2, 3, Vortex Dance, bombou, a gente pega todos os camarotes lotados, a gente colocou praticamente quase 600 pessoas na final do campeonato, então, a partir daí que eu mudei a chave, falei, eu consigo fazer e eu posso fazer. Então eu me inspirei sim, o circuito e o race foi um dos que a gente se inspirou e a gente falou, vamos fazer para ser, querendo ou não, concorrente dos caras, só que eu vou pegar quem? O iniciante e o intermediário, porque eles trabalham já com o avançado, com os profissionais, que eram os professores da época, né? Entendi. Ele tá se saindo muito bem. Kepi, é um cara inteligente, né? Ele parece ser escolado. Lógico, né? Que parece estudado, né? Várias faculdades, viu? Mas precisa apertar ele mais. Não, vamos apertar o nosso convidado não, beleza? Augusto, você se considera o melhor organizador de campeonato, então? Um dos melhores? Ou Pra mim, melhor? capitão, eu sou o melhor organizador. Se eu não pensar assim, quem vai pensar? Melhor do que o Deck? Ele tá assim, porra, autoestima lá em cima.
Autoconfiança, né? Como diz o deck. Autoconfiança lá em cima. Augusto. Então, Augusto, galera, você acha o melhor organizador de campeonato, beleza? E a gente vai descobrir como ele conseguiu esses 35 mil na competição. E ele vai passar pra mim, eu vou passar pra galera toda, pro deck, pro Sagat. O Antônio não, então vai tomar o dedo todo mundo, né, o Antônio, né? O Antônio faz duas edições por dia, né, mano? Meu, eu fui olhar esses dias, tava lá 500. 80 e poucas edições, eu falei, nossa, nem Big Brother tem isso aí na edição, nem novela chegou a tudo isso, como isso? Eu não sei, não entendo, né, mas o direito é dele, né, Deus abençoe ele, não me desampare. Augusto, você acha que a galera comenta muito, tipo assim, porra, Augusto é isso, aquilo, que sei o que não é e tal, ou você se acha mesmo geral mesmo, assim, entendeu? Capitão, é assim, ó, vou te dar um exemplo. Você já viu alguma pomba voando até o alto da colina onde tá uma águia? E aí, pra você pergunta isso porque ia falar um monte pra ele, pá. Eu nunca vi, não. O Kevin falou que nunca viu. Nunca vai ver, na verdade. Então, assim, que nem eu falei nos stories, a pomba, ela vai querer comer uma migalha de um cachorro quente e a águia, ela vai voar lá de cima e ela vai querer pegar a melhor presa ali para ela se alimentar. Então, assim, quando eu faço campeonato, eu levo muito a sério. Eu quero valorizar tanto o competidor como quem vai prestigiar o evento. Então, eu acho muito certo ter um retorno para ambos. Ambos. Então, eu falo, que eu falei lá no Instagram, você que dança, se valoriza. Não é porque você precisa praticar essas coisas. Chega no seu professor, o capitão já teve uma equipe sensacional, uma das melhores, a Vida Inteligente da Madrugada, o projeto, tudo. Chega nele e fala assim, professor, vai ter um evento ali assim, analisa comigo. Se ele falar pra você, ó, não entra, porque assim, não vai compensar, se valoriza. E espera o momento certo de você entrar e você marcar o seu. Você, voltando a essa parte aí de entrar ou não entrar na competição, você acha que a galera ficou um pouco magoada com você devido a você ter postado aquela story lá? Antes, capitão, que nem você perguntou, antes de eu fazer o campeonato, o que acontece? Que nem eu falei, eu nasci pra liderar. Eu tenho uma presença muito forte. Muita gente fala, você é metido e tal, não sei o que. Não é que a gente é metido. Tem aquelas pessoas que só ela chegar a um ambiente, muda a atmosfera, muda a energia, graças a Deus é pro bem. Quem não me conhece, julga. E quem acaba conhecendo, conversando, vai falar, pô, você é um cara inteligente, você fala de prosperidade, você vai falar de Deus, você vai falar do bem pro próximo, você vai querer o nosso bem. Você não vai vir fazer fofoca, você não vai vir falar mal, meter o pau, falar de fulano, ciclano, não. Então eu sou um cara próspero, eu aprendi a prosperar, você entendeu? Então assim, o pessoal fala do Augusto quem não conhece, porque quem conhece, se você vê só um lado da moeda, você vai julgar aquele lado. Se você vê somente o outro, você vai julgar o lado. Quando você vê os dois. Então o pessoal... quando o pessoal me conheceu, esse pessoal da nossa gestão, você que fez aquele campeonato, você fez aquele, prazer. Eu falei, opa, eu sou Augusto. Quando eu postei esses stories, o nosso amigo, o Everton, o dono da Balance junto com a Carol e da Coordenadas, me ligou, falou, Augusto, cara, você veio aqui, você pediu meu apoio e tudo, eu te apoiei, eu coloquei os competidores na sua competição, mas você não atingiu o número que você queria, e só que assim, eu entendi a forma que você falou, só que da forma que você colocou, às vezes não era o horário certo, o dia certo. Então, se retrata e tal. Eu falei, não, Herbert, vindo de você, eu vou me retratar sim, vou conversar, mas eu não tenho por que pedir desculpa, porque eu expus a minha opinião, capitão. Eu não falei mal, não apontei, não fui diretamente, não atingi uma pessoa, não peguei uma arma e atirei só numa pessoa. Eu simplesmente falei o que muita gente não tem coragem de falar. Mas você não acha que, tipo assim, um próximo campeonato, se for fazer, você acha que não ficou meio ruim da turma entrar e tal? Não, porque eu acho assim, o sertanejo, hoje em dia, ele tá precisando? Tá precisando. Quem que vai levantar o movimento de novo? Donos de escolas, donos de companhias de dança e quem compete. Você entendeu? O que o Mancha falou aqui? Eu segurei porque eu precisava de mais tempo. Então, até o final do vídeo, eu vou lançar um desafio aqui pra gente fazer um evento e eu mostrar pra vocês que dá sim pra você fazer um campeonato organizado, uma banca de jurado boa, você dá uma excelente premiação e você valorizar principalmente quem vai assistir. Ele ganhar
uma camiseta, uma calça, um vale tatuagem, um boné, um perfume, igual eu sempre fiz nos meus eventos. Então, assim, tudo a gente pode se retratar. Então, eu fazendo esse desafio e eu indo de novo nas escolas conversando com o pessoal, eu tenho certeza que o pessoal vai apoiar. Só que aquilo, falar é uma coisa, né? Fazer é completamente outra. E pra gente conseguir reestruturar o sertanejo de novo, nós precisamos estar juntos no corpo só, todo mundo junto, pra fazer acontecer. O que você pediria desculpas? O que falaria pra essa galera que ficou um pouco magoada com você, ficou um pouco machucado, falar, pô, Augusto devia ter falado aquilo e tal. Igual chegou em mim mesmo os vídeos, entendeu? Falou, capitão, pô, Augusto falando mal da galera do sertanejo. Você pediria desculpa pra eles? Sim, mais uma vez eu falo aqui, quando eu falo, gente, que o pessoal do sertanejo tá saindo do sertanejo e migrando para outros ritmos, porque o sertanejo, a queda, ele fez assim, ó. Ele não fez assim. Ele caiu direto. Então, se você se ofendeu, se você não gostou, se você vai aceitar ou não, mas eu tô aqui, eu peço desculpa pra vocês, mas é a minha opinião. Tá uma catástrofe? Tá. Precisa melhorar? Precisa voltar? Precisa. E pra fazer isso, o que a gente precisa? De excelentes competições, um excelente organizador, uma excelente premiação, um excelente lugar pra acomodar tanto quem vai participar como quem vai assistir. Porra, galerinha, eu gosto pedindo desculpa aí pra galera da dança, é bastante legal. Errar, todo mundo erra, viu? Tipo, como chegou em mim o vídeo, deve ter chegado em vocês, mas normal isso acontecer, beleza, galera? E Augusto, pretende fazer uma competição esse ano ou próximo ano? Vamos fazer sim. É o seguinte, gente. Ó, Augusto, vamos fazer uma aposta? Vamos. Tô aqui, não vai ser editado, não vai ser cortado, pode postar, o capitão tá autorizado, postar, não tem problema nenhum. Hoje é dia 8 de julho de 2025. Eu lancei ano passado o Steps Dance 2025, que ia ser feito esse ano. Eu precisava de 20 casais, eu obtive 12. Gente, eu não acho justo fazer uma competição com pouquíssimos competidores e simplesmente, capitão, no outro dia já ninguém mais lembrar. Todos os eventos que eu fiz, ele trouxe visibilidade, ele trouxe retorno para todos que competiu. Então você que dança, se você quer ser um professor, se você quer ter uma CIA, se você quer dar um workshop, um grupo de estudos, você tem que entender o seguinte, você precisa ser visto. Quem é visto é lembrado. Lembrado. Certo? Então você precisa ser visto. Então hoje, capitão, aqui, ó, dia 8 de julho de 2025, até dezembro eu vou reabrir o Steps Dance. Você quer 3 ou 4 mil de premiação? 4 mil. A gente vai dar 4 mil de premiação. Vai ser casal, 2 fases, 3 jurados, foto e vídeo de primeira. Vai ser numa casa top, pra dançar no palco. Vai ter um retorno, eu garanto. Quem for assistir, Augusto, eu tenho que vender pulseira, mas você vai falar pro seu convidado, ó, vai ter um sorteio de camiseta, roupa masculina, roupa feminina. Nesse campeonato aqui, capitão, se eu tivesse feito Steps Dance, eu corri atrás até de um dentista pra gente sortear 10 lentes de resina, hein? E o pessoal que tem aí sabe que não é barato, Mas não. 10 só a partir de cima e a de Mas baixo. tem gente que precisa só na de cima ou na de baixo, mas aí a pessoa entra com o restante, Ia colocar um sim, outro não, um sim, é outro carinho, não. é carinho. Então, gente, valoriza. Eu vou lançar esse desafio aqui, já que você fala que você é o melhor, quero ver se você é o melhor mesmo. Pra mim, eu sou o melhor organizador que tem, eu sou o melhor em tudo que eu faço. Deus me capacitou, Deus me fez assim, eu vou continuar assim. Então, tá lançado o desafio aqui, dia 8 de julho, capitão. Quando for em dezembro, você vai me ajudar? Vai postar lá pra dar uma força? Não, vou postar sim, vou A postar. gente vai postar e em dezembro eu vou abrir as inscrições. O Mancha, hein, Mancha? Queria mais tempo, agora vai ter mais tempo, hein? Pra cá de nos treinar e participar. Então tá feito o desafio. Em dezembro eu vou abrir as inscrições e em junho e julho a gente vamos ver como que vai estar. E se vocês me ajudarem a apoiar, eu preciso de pelo menos 20 casais. Vocês vão ver o sucesso que vai ser e o retorno que vai dar. E o movimento sertanejo, a gente, ó, subir de novo. Galera, então vamos levantar o movimento sertanejo, beleza? Augusto, sabe que tem um joguinho que dá roleta, você não pode fugir, tem que responder a risca. Pode entendeu? mandar que nós responde Teve a tudo. roleta, várias perguntas. Tipo, não foi eu que fiz as perguntas, beleza? Vem da internet, das redes sociais aí que mandaram pra mim. Então as perguntas vão ser feitas pra você, beleza? Fechou. Sem corte nenhum, fechou? Fechou, pode mandar que nós responde. Beleza? Então vamos à primeira roleta. Augusto, quando você foi nas escolas procurar competidores, algumas escolas negou.
Tipo assim, te atender legal ou foi atendido legal em todas as escolas? Boa pergunta, hein? Capitão, é isso que eu falo. Quem fala mal é porque não conhece. Antes de eu ir nas escolas, eu fiz muitas ligações. Pedi o Instagram, peguei a Érica. A Érica, uma amiga minha, também dança muito sertanejo, me ajudou demais, disponibilizou alguns contatos. Eu não fui, ninguém fechou a porta pra mim. É isso que é bom, você entendeu? Por mais que falem bem ou falem mal, todo lugar que eu pisei, né, eu fui muito bem recebido. A pessoa me ouviu, disponibilizou alguns minutos ali que ela tinha sim, tanto no telefone como presencial. Todos que eu liguei, eu tive um retorno positivo. Qual que foi o retorno positivo? Augusto, legal, bacana, que bom, nós estamos precisando sim. Ó, eu posso te ajudar, pode contar comigo. E teve algumas pessoas que falaram, ó, eu não consigo, porque nós estamos focados num outro objetivo, é muitas coreografias, estamos com alguns problemas, mas devido a isso, mas num próximo, a gente tá junto. Eu não tive uma porta fechada, né, que nem alguma escola se negou a te atender, não, ninguém. Até o pessoal do interior me atendeu super bem, graças a Deus. Ah, tudo bem. Marcelo, vamos à próxima roleta? Augusto, você falou que é empresário. O que o empresário faz? Porra, o Cap. O que um empresário faz? Se for que é empresário, o que o empresário faz? Tem vários tipos de empresário, né? Sim. Capitão, a partir do momento que você começa a trabalhar por conta, você vira praticamente um autônomo, né? A pessoa que ela é autônoma, ela acorda desempregada todos os dias. Todo dia ela tem que correr atrás. Quando você abre um MEI, você tem um valor exato para pagar para o governo, de declaração, todas essas coisas. E quando você migra já para um CNPJ, para uma empresa, você é um empresário. Você pode ser um empreendedor e depois se tornar um empresário. Quando você começa a movimentar um pouco mais de 80, 100, 120 mil no ano, não é que você às vezes tem esse dinheiro, você simplesmente movimentou. Hoje em dia eu tenho uma hamburgueria, a gente temos um food truck, fazer divulgação aqui em Osasco, na Praça do Salgado. Ele é todo personalizado da Disney, né? O meu foco lá, o maior personagem que tem é o Mickey, chama Mickey's Burger, todo personalizado da Disney. A gente tá uma média de 5, 6, 7 anos aí no ramo. A gente faz direto, todo diariamente os hambúrguer tudo, então teve um retorno muito bom. E hoje em dia nós estamos ali alicerçado. Eu tenho uma cartela de clientes, eu tenho as minhas entregas, tudo certo, tenho meus clientes fidelizados, muita gente vem conhecer. Então, hoje em dia, eu me sinto ser um empresário, porque eu sei quanto que a gente movimenta junto com meu pai, eu e meu pai, né? Era eu, meu pai e minha mãe, perdi a minha mãe vai fazer 9 meses. Agora, hoje está eu e meu pai, então nós somos empresários. Nós temos praticamente ali avaliado nos 150, 180 mil reais de investimento do negócio todo, e a gente sabe quanto a gente vende, quanto a gente declara ali por ano. Então, para mim, um empresário já é isso aí. Quando ele se passa de um autônomo para um empreendedor, do empreendedor do MEI para o CNPJ. Hoje nós temos um CNPJ ativo e nós somos empresários de acordo com o que a gente declara que o nosso Brasil exige. Nossa, legal. Eu posso falar que sou empresário também? Não, Cap, tem que abrir CNPJ. Eu tenho uma conta poupança. Não, Cap, só conta poupança não vai. Porra, Cap, caraca, mano. Eu tenho um podcast também. Sim, mas, porra, não é tão fácil assim, entendeu? Tudo bem. Marcelo, vamos pra roleta, Marcelo? Você viu que ele tá saindo bem das perguntas? Precisa apertar ele mais. Não, Cap, você é nosso convidado em paz, beleza? Essa pergunta aí você já respondeu, mas vamos entender de Vamos lá de novo. novo. Realmente achou que falar mal do sertanejo ia fazer as pessoas entrarem no seu campeonato? Você falando mal da galera, você acha que ia adiantar? Você acha que eles iam entrar com dó porque você falou mal? Capitão, Cap, é aquilo, né? Tudo é questão de expressão, de interpretação de texto, né? Nós temos aqui, ó. Você achou que falar mal do sertanejo ia fazer as pessoas entrarem no seu campeonato? Me diz uma coisa que se você falar mal, alguém vai topar. Eu fui lá, né? Fiz todos esses eventos que foram maravilhosos, graças a Deus.
E você tem que entender o seguinte, você que está assistindo a gente aí, não é que eu falei mal, eu expus a minha opinião, a minha indignação, após eu não conseguir concretizar algo que as pessoas me pediram. Eu não simplesmente acordei, nossa, acordei hoje, vou fazer campeonato. Não. As pessoas me encontraram em alguns lugares, alguns eventos, mandaram mensagens, Instagram, WhatsApp, né, que eu tenho contato com muita gente ainda. Pô, volta, volta. Eu falei, então eu vou fazer. Então eu fui nas escolas, fui nas companhias de dança, obtive um retorno positivo, não obtive o número de competidores que eu precisava, repetindo mais uma vez. Então, eu postei a minha indignação porque eu não sabia que o sertanejo está do jeito que está. Não é que está ruim, né? Dá para melhorar muito mais, colher de novo, vir plantando, né? Regando, para a gente colher bons frutos, que é as escolas, companhias de danças, e tem muita gente aí que ainda sonha em participar, sonha em se apresentar, né? Almeja grandes campeonatos. E todo mundo começa lá de baixo, né? Ô, Augusto, você não devia, tipo, fazer uma pesquisa antes nas escolas, antes de lançar a competição? Não era melhor? Pra você ter mais uma certeza, uma segurança? Concordo. Só que a segurança que eu tive foi que o pessoal pediu, né? O Falei, pessoal então, pediu, né? voz do povo, voz de Deus, E né? esse pessoal que pediu entraram? A maioria entrou. A maioria topou sim. Ia participar sim. Entendi. Marcelo, a próxima roleta. Ô, Felipe, se quiser falar alguma coisa, pode falar, beleza? Vamos para o radar de uma Patagônia? Vai ser boa. Você tentou se aproximar da equipe do Reis da Dança e não foi bem-vindo? Como que foi isso? O que Não, que aconteceu? é isso. Ixi, a gente não tem. Eu não tenho absolutamente nada pra falar dos meninos, né? Não vamos só ficar falando de um nome ou outro. O Deck, que nem o Deck falou aqui. Eu era à frente, só que nós éramos uma equipe, né? Era um corpo todo, uma estrutura. É, quando eu conheci o Deck, o Djavan, o Marlon, tudo. O Marlon, então, meu, conversava comigo assim, numa serenidade, numa simplicidade, todos eles numa humildade, me receberam e tudo, me auxiliaram bastante, me indicaram, me ajudaram em muita coisa assim, pô. Assim também como eu pude ajudar em alguma coisa, sempre que eu pudesse, eu tava ali conversando, mandei muitas mensagens pro Deck, cheguei a ligar e tudo. O Deck às vezes nem atendia, porque ele falava, vixe, é o Augusto. E eu falo muito mesmo, converso, e eu insisto porque eu sei o que eu preciso fazer. Quando o pessoal, que nem o Deck falou aqui, capitão, que ele falou assim, pô, o Augusto não, ele veio sim até a gente, só que a gente meio que analisou e tal, a gente não topou. É que eles não toparam, não que eles viraram a cara essas coisas, não. Até hoje, né, esses tempos atrás, antes de eu fazer esse campeonato, eu liguei pro Deck, perguntei tudo, o Deck conversou bastante comigo, né? Então, assim, não tive algo negativo. Eu tive, tipo, ó, não dá pra fazer agora por causa disso, disso, disso. Mas é uma ideia boa, sucesso pra você e vida que segue. Pô, legal. Vamos à próxima roleta, Marcelo? Essa vai dar. Essa agora vocês vão entender quando eu falo. Augusto, que porra é essa desse HB20 aí? O que porra aconteceu? Você bateu algum HB20? O que aconteceu? Gente, aí é o seguinte, ó. Você que não sabe a história do meme do HB20, é o seguinte, capitão. Eu fiz o Vortex, né? Que nem eu falei, fiz o campeonato Qual é o Seu Talento KST e fiz o Got Talent 1. Meu, a gente eu dei premiações altas em dinheiro, eu falei, meu, o que eu vou fazer agora? Então, assim, eu sempre fui atrás de patrocinadores. Eu tive a Rinodê na época que estava em alta. Eu tive a Leporello. A Rinodê me patrocinou, decorou toda a final do Vortex, deu muito perfume bom, nossa, fez um espetáculo. Eu fui um dos principais que abri as portas em Alphaville para a Rinodê fazer uma das primeiras palestras lá, que na antiga Brumi Club, né? Então, assim, que é a história do HB20? Capitão, eu pensei assim, bom, eu tô no caminho certo. Eu fiz 1, 2, 3, deu tudo certo, paguei todo mundo, não tive problema com nota, nem nada, deu tudo certo. Falei, o que eu vou fazer agora? Então, eu tinha os patrocinadores, né, que eles davam um valor em dinheiro e algumas coisas para me sortear, que nem eu falei, o meu foco é o competidor ser beneficiado e quem for prestigiar ele. Então, às vezes a pessoa fala assim, vou fazer um investimento de R$20 do ingresso para mim assistir o capitão que vai dançar.
Só que o seu convidado, ele sabe que ele pode ganhar uma camiseta. Entendeu? Ele podia ganhar um vale tatuagem. Então, assim, quando eu fiz o Got Talent 1, eu falei, opa, fui nesse meu patrocinador, que tem uma agência de carro em Carapicuíba, e falei assim, pô, eu tô sonhando alto, eu queria dar um carro. O que você consegue me ajudar? Ele falou, Augusto, eu tenho um carro ali, até no valor de 20 mil reais. Quanto que você consegue pagar? Eu falei, ó, com as vendas das pulseiras, coisas tudo, eu consigo pagar pelo menos 50% do carro. Ele falou, dá pra melhorar um pouquinho? Eu falei, eu posso tentar, mas eu tenho que colocar dinheiro do bolso. Aí, o que acontece? Ele falou, então, beleza, a gente pode sim te ajudar nessa, só que você paga pelo menos metade do valor do carro, porque eu como dono vai pesar muito pra mim. Uma agência muito conceituada, hoje em dia ele não é mais dono lá, né, dessa agência, mas eles eram uma das maiores de Carapicuíba. Aí eu falei, vou dar o carro. E fiz e lancei. Só que aí, é o que eu falei, questão da águia e da pomba. Quando eu fui fazer o Steps Dance ano passado que eu anunciei, teve uma pessoa também que eu não posso citar o nome, que ela é muito conhecida, senão prejudica ela. Ela até falou, Augusto, vai lá, você pode falar só falando no meu nome. Ele falou assim pra mim, Augusto, tem a diferença de você lidar com quem só quer migalhas, igual eu falei nos vídeos, de você lidar com leões e leoas, de você lidar com hienas. E eu tava no caminho certo, capitão. Só que eu queria quem pra esse evento? Eu queria os grandes nomes, igual o Circuito Reis tinha. Eu falei, bom, eu consegui pegar o iniciante, consegui pegar o intermediário, agora eu vou pegar o avançado. Por exemplo, eu queria o Rodrigo Adani, eu queria o Thiago Efeitos, a Janaína, eu queria o Breno e a Natália, você entendeu? Eu queria o Tuco. Falei, meu, vou pegar esses caras que, tipo, eles têm umas parcerias fechadas. Falei, meu, se ganhar, a gente vende o carro, divide o prêmio. Ou às vezes se for um casal casado, né? E a pessoa segue o carro. Quando eu anunciei, assustou todo mundo. O pessoal, ó, ficou acanhado. Então a história do carro é essa, gente. Não é que foi feito o campeonato e não teve a premiação. Não é que ninguém ficou devendo. Tudo que eu fiz, eu sempre paguei e deu tudo certo. Eu não consegui fazer o campeonato para dar o carro, capitão, porque uma empresa sem funcionário não é uma empresa, uma escola sem alunos não é uma escola, e um campeonato sem competidor não é um campeonato. Aí eu fui na tese do circuito. Eu fazer 4 regiões, pegar os finalistas e colocar na grande final. Infelizmente eu não consegui porque o pessoal assustou. O pessoal falou, não, só vai entrar os grandes. Como que eu vou disputar contra o Mancha? Como que eu vou disputar contra o Herbert? Como que eu vou disputar contra o Rodrigo Adani? Não. Então, tipo, o pessoal se assustou. Então eu não consegui fazer. Aí virou meme. E os caras ficou, mas que carro que é? Porque eu só coloquei a silhueta. Mas que carro que é? Que você quer? Um HB20. Aí os caras fazem um meme só dos pneus do carro na calçada. Cadê o carro? Cadê o carro? Tá vendo aí, Cap? Isso partiu é essa, meu? lá da Mix, da Elite, lá dentro da Elite. Partiu de lá, né? Eles brincavam muito. Só que ele falava, Augusto, é brincadeira, tal. Que nem eu falo, graças a Deus, sempre tive respeito com o pessoal. O pessoal falava, Augusto, é brincadeira. Augusto, ó, não sei o que, mas é brincadeira. Porque eu não tô nem Isso te também. ajudou bastante? Cara, ajudou, sabe por quê? O pessoal sabia agora, muita gente soube quem era o Augusto. Quem que é o Augusto? É o cara que quer fazer o campeonato, quer dar o carro. E por que não fez? Porque não teve competidor. Legal, mas e o carro? Então, não teve o campeonato, gente, porque não teve competidor. Igual o Steps Dance, igual o desafio que eu lancei. Só tem campeonato se tiver 20 casais. Quer lá 4 mil de premiação? Quer uma banca de jurado top? Quer dançar no palco? Quer ter um vídeo, uma foto? Quer ter um retorno? Vamos participar do evento, vamos abraçar a causa, vamos dar 1% de 100% de confiança e fazer acontecer, entendeu? Tá vendo, Cap? Essa história aí do carro ele resolveu. Não tem nada mais sobre o carro, entendeu? Esse negócio disso aí, falar carrinho de mão, blá blá blá, tal, é tudo uma ideia. Carrinho da Hot Wheels. Tudo bem, agora diz... Tem vontade aí de continuar? Oxe, não, e eu sonhei, ó. Sabe quando você vai numa agência de carro, que tem aqueles ferros assim, que eles colocam o carro fica inclinado? Eu falei, meu, vamos colocar o carro inclinado, vamos colocar uma capa. Porque assim, ó, pra você ver, eu falo que eu sou virginiano, né? Sou muito criativo. Que nem o Mancha falou, nossa, ele trabalha muito bem, ele faz essas coisas. Eu faço a maior parte dos troféus, das medalhas, sou eu que faço. Eu, quando eu vou nas escolas, que eu olho, eu falo, nossa, a maioria que eu que fiz. Então, eu sou muito criativo. Eu falei, meu, vou colocar uma sirene, que na época da escola tocava, tipo, era recreio. Pois você cresce em intervalo. Então, eu falei, nossa, eu vou colocar, vou cobrir, não vou deixar ninguém saber que carro que é. Lógico, vai ter a zoeira. O pessoal vai falar, meu, pode ser um Fiat Uno. Pode ser um gol bola, uma abelina, você entendeu? Um carrinho de mão. Só que eu ainda falei meu, pro cara, meu, e esses ferros? Falei, não, a gente coloca laço, coloca um laço, aquele laço vermelho. Tem uma agência de carro que tem, né? E eu falei, meu, caramba, top, e nunca ninguém fez. Só que pra gente chegar nesse auge, nessa premiação, a gente precisa formalizar uma ideia de novo e vir crescendo e chegar e fazer. Pô, imagine
a gente conseguir fazer, né? Essas pessoas que fizeram esses memes, essas brincadeiras aí, ia falar, pô, o cara, né, mostrou o pau e matou a cobra. Marcelo, vamos à próxima roleta? Cape, se você quiser dar sua opinião, pode dar também, beleza? Tudo bem. Boa. Na sua opinião, os profissionais da dança são valorizados hoje? Capitão, é uma pergunta que ela abre um leque enorme, né? O que é ser valorizado? É valorizado pelo trabalho? Valorizado financeiramente? Valorizado pelo que ele propõe, pelo que ele apresenta? O que acontece? Quando fala isso, você não colocou sertanejo específico, né? Colocou dança, dança no geral. Nós temos hoje aí grandes profissionais, né? Brasileiros, que já fizeram, exploraram a Europa inteira, que representam o Brasil dependente do ritmo. Por exemplo, tem o campeonato da Red Bull Honor Prince, que é de b-boy. Tem o Pelezinho, que é um brasileiro, que ele foi lá e ele já ganhou quantas vezes? Então, assim, vamos trazer pro sertanejo? Hoje, os profissionais do sertanejo, eu tenho algumas pessoas que eu posso citar o nome, que me abraçou assim, que sempre conversou comigo referente sobre campeonato, inclusive quando eu liguei falando no campeonato. O Rodrigo, da The Dance, é um cara que, meu, Ele é bom só porque te abraçou? não, ele é um cara que você tem que estar do lado dele. Quanto mais pra perto você tiver, você prospera, você cresce. É um cara, meu, sem igual. Ele sempre me tratou bem, sempre me auxiliou, sempre conversou comigo. O Everton pra mim, ele tá realmente exercendo o que os mandamentos, o que as escrituras sagradas faz. Ele tá sendo um verdadeiro pastor. O Everton pra mim, ele virou a chave. Ele tá construindo um exército de profissionais. O Mancha também é um cara que, eu brinco, eu falo que é um cara que tem as tatuagens, todas as tatuagens dele têm significado. Eu conheço o Mancha há muitos anos, eu vi aqui que ele falou da depressão, sei que é a depressão que eu já entrei também. Então, assim, é um cara também fenomenal, e o Felipe DiCaprio. São os caras, assim, que eu tava toda semana ali conversando, não desprezando as outras pessoas. Mas, assim, pro sertanejo de hoje, essas pessoas que têm as escolas ainda e que têm as companhias de dança, eles estão guerreando muito e eles merecem muito o retorno, tanto do valor financeiro, pessoal, espiritual, carnal, de todas as formas, porque eles estão lutando muito, capitão, para que não feche a escola, para que as pessoas não desanimem, você entendeu? Quando eu fui apresentar pro Everton na Balance, o Everton também é um cara assim que ele é muito abençoado por Deus. Cara, ele virou a chave. O Everton é putz, muito de Ele e a Carol, ele tá sendo ali a cabeça e o restante tá sendo o corpo. E a Carol, isso é bíblico, capitão. A mulher na vida do homem muda tudo. realmente. Através da Carol, os dois ali, ninguém mais segura. Ninguém segura. Os caras foram pro Dance Open aí, acho que os caras trouxeram 24 troféus. Não, Quantos? uns 24 troféus mais ou menos. Não que desvalorizando os outros, é mérito. E não vou ficar com raiva de você porque você dançou melhor que eu. Eu não vou ficar com raiva de você porque você teve mais tempo, mais treino, você teve, às vezes, um investimento, você teve um espaço. Não. O sertanejo hoje em si tem grandes referências, pô. O Blade falou do Kevin. Você é louco. O Kevin é um modo de falar, é uma pequena empresa, grandes negócios, entendeu? Então, meu, pequenas empresas, grandes negócios. Meu, é um cara que o que ele não tem Também de nem altura, quer. o que ele não tem de altura, ele tem de espiritualidade, de dança. O Diego Basílio é um dos caras que quando eu liguei, ele falou: Augusto, você não tem mais a credibilidade, porque você falou que ia fazer um evento de um carro assim, tal, não sei o quê. Então você tem que conquistar essa credibilidade de novo. Quando eu liguei, ó, pra você ver, amigo de verdade é aquilo que você precisa ouvir, não que você quer ouvir. Lógico que eu adoraria que o Diego Basílio tivesse falado: Augusto, eu vou te ajudar. Ele falou: Augusto, pra mim te ajudar, você tem que se auto-ajudar. Conquista tudo novamente e vai ter o nosso apoio. Então, pra você ver, são caras, são pessoas, meu, a Sara Bezerra. Meu, você segue o perfil dessa menina aí, só dá orgulho. Ela ainda continua fazendo os stories falando dela, da mãe, que ela valoriza muito a mãe dela, você entendeu? Sem a mãe dela aí também, acho que muita coisa teria acontecido. Então é uma guerreira, é uma mulher extraordinária, você entendeu? Tá rodando aí praticamente muitos países, falando outros idiomas já, você entendeu? Então, meu, eu fico muito feliz, porque eles merecem sim
ser valorizadas e ter o reconhecimento. A pessoa que acha que é caro, às vezes não é que é caro, é você que está ganhando pouco e não está conseguindo pagar uma aula particular, uma mensalidade de uma escola. Você nunca pode chegar e dar o preço nas coisas dos outros. Se você acha caro, beleza. Agora você fala, tá caro. Não, não tá caro. Você não sabe quantas vezes aquela pessoa torceu o pé, quantas vezes ela ficou cheia de salompas, quantas horas ela ficou sem dormir, quanto tempo ele ficou treinando. O Mancha e a parceira dele, acho que é a Beatriz. Beatriz mesmo. A Beatriz. Meu, o Mancha aqui treinou, viajou, foi pra fora e ganhou na casa dos caras. O último campeonato que eles foram dançar lá fora. Então, tipo assim, meu, são pessoas que merecem muito valorização. Todas as outras merecem. Mas eu tô citando alguns nomes que são pessoas que a Beatriz ia ser uma das juradas do meu evento aqui. Liguei e falei, Bia, você é assim, assim. Ela falou, Augusto, beleza, fechou. Cachê é esse, tá ok, as datas é essa. Ela fechou de primeira. E se o pessoal topar, eu quero ela como jurada, porque também é uma dançarina assim sem igual. Então, eles, como os outros, merecem total valorização. O pessoal que faz o evento Summerfest, meu, sertanejo Summers, né, meu, é uma estrutura assim sem igual. O Dance Open que tá aí, né, nativa, tá lutando também para trazer cada vez mais, abranger, aumentar o leque, né, tanto da dança, de outros ritmos, e eles merecem sim total valorização. Pô, cara, legal. Rodrigo, um abraço. O B e a Carol também, muito gente boa, muito profissional eles são, né, mano? O DiCaprio Muito. também, o DiCaprio. Precisa vir aqui, hein? Todos vocês, você também, viu, Rodrigo? E o Kevin também vai vir. Vou chamar o Kevin, a próxima eu vou tentar chamar o Kevin, entendeu? O DiCaprio, então, Felipe, acho que questão de aérea, essas coisas, meu, o DiCaprio, vixe, o que ele faz com a Lili, misericórdia, cada vez que ele joga pra cima, você fala, ai meu Deus, pega, ele pum, pega, você fala, senhor, mas é muito bom. A galera é toda gente boa, a Sara, o Sim. Rodrigo, a Dani, a Carol, o B, o A DiCaprio. Carol Nascimento, O... a Carol, Uhum. encontrei a Carol na balada, falei, Carol, vou fazer o campeonato assim, 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 ela conversou, deu a opinião dela, mas nossa, abraçou, falou que se precisar de mim, pode me ligar, peguei o telefone, pode precisar, se eu puder eu vou te ajudar sim. O Arruda, entrei em contato com o Arruda, liguei, o Arruda falou, Augusto, posso sim, o que você precisa? Preciso disso, vamos correr atrás. Então pra você ver, teve total retorno do pessoal, pô, só não tive os competidores, que é o mais importante. que é o mais importante. Vamos à próxima roleta? Ano passado você anunciou no campeonato Steps Dance, Step Dance e não fez por qual motivo? e não fez por qual motivo. Ano passado você anunciou esse campeonato no É. Campeonato Sagat, não foi? Isso. Por que não teve esse campeonato? Esse step dance que eu tô falando. Porque eu precisava de 20 casais e eu obtive só 12. Já foi respondido. Como que você faz? Gente, o campeonato... antigamente, você que é dessa geração, né, capitão? Que a gente fala assim, brinca, gente. Pelo amor de Deus, uma geraçãozinha Nutella. Hoje vocês dançam um dia, às vezes já sai o resultado e pronto. Antigamente, o capitão tá aqui, é prova. Era chave A, era chave B, era uma quartas, era uma semi, era uma final. Era o mês inteiro. Hoje em dia, o cara faz campeonato de manhã, das 8 da manhã a meio-dia, iniciante, Mas o Augusto, campeonato intermediário e avançar tudo no dia só. só te cortando, não teve eu ia participar uma outra pessoa com você na organização, algo parecido? Então, teve um ponto importante, eu vou citar ele aqui, eu tenho certeza que ele não teve coragem nem de responder, não sei se ele vai ter coragem de vir aqui. Quando eu fui fazer o Steps Dance, essa pessoa ela já foi jurado, já participou do meus campeonatos, e ela sempre falou, pô, sempre tive vontade de participar, tal, que é o Jonathan Queiroz. O Jonathan Queiroz, ele me chamou, pô, posso fazer com você o campeonato e tal, não sei o quê? Vamos fazer, sempre tive vontade e tal. Aí eu falei, não, vamos sentar. A gente sentou, conversou, colocou tudo no papel, montou o grupo no WhatsApp, foi tudo top. Só que o cara sumiu. O cara não divulgou. O Jonathan. O Jonathan não divulgou, não compartilhou. A Luana, né, que é a parceira dele, entrou em contato. A Luana falou, não, vou passar o recado, não sei o que tá acontecendo, tentou me ajudar, tudo. Mas ele não me respondeu mensagem, não recebeu ligação. E quando eu fui nas escolas, teve pessoa que falou pra mim, ó, eu vi lá que o Jobs, né, o Jonathan Queiroz tá com você na organização. Eu já vou falar pra você, se ele tiver, o meu pessoal não participa. Eu não sei o porquê, Jonathan. Não sei o porquê, o que aconteceu, capitão, não sei de verdade, que eu falei tudo até agora, eu falaria se eu soubesse.
Mas ele é um cara que, pra mim, um cara tem que ter palavra. A palavra tem que valer mais que tudo. Augusto, mas você também teve a palavra que é fazer campeonato, não fez. Eu não tive competidor, é diferente. Mas eu postei, eu fui lá, eu visitei, e eu mandei mensagem, eu liguei, e eu tentei de todas as formas entrar em contato com ele simplesmente sumiu. Era mais fácil ele não ter chamado, né? E não ter falado que, não dá, desculpa, eu tentei, ou eu me precipitei, não vai dar pra fazer. Pronto, mas não, ele simplesmente sumiu. Mas você acha que a sua competição não aconteceu devido ele estar pelo meio ou não tem nada a Afetou um ver? pouco, sim. Você acha Teve uma porcentagem, sim. Eu não consegui fazer o campeonato por causa da quantidade de casais. Mas no começo, quando o pessoal ficou sabendo, mas eu consegui correr e reverter sim isso aí. Mas o Job eu conheço há bastante tempo, eu frequentei a escola há bastante Também. tempo. Um cara, um dos gente melhores boa. musicalidade, né? É um cara que ele tem um ouvido assim, meu, sem igual. Ele, pra mim, na questão de musicalidade, não estamos falando mal dele. Tô sendo sincero. Ele simplesmente sumiu. Não sei o que aconteceu. Né? Também parei de Caraca, correr. mas legal isso aí, né, meu? Parei de correr atrás também, né? Porque a gente ficar se rastejando, se humilhando por uma coisa que não é recíproca, não dá, né? Mas foi você que chamou ou ele se ofereceu a... Ele se ofereceu a fazer comigo, sim. Porque ele comentou, eu queria fazer também não sei o que e tal, se a gente fizesse tal, não sei o que. E aí, o que você acha? Eu falei, vamos sentar, vamos conversar. A gente teve essa reunião e bateu as ideias, montamos toda a estrutura e o cara simplesmente sumiu. Putz, do nada, mano? Do nada. Pô, não é legal, hein? E sumiu por quê? O que aconteceu? Não, eu olhava lá, ele tava lá na 3D dançando, tava ensaiando, tava fazendo, tava participando, dando os rolês dele de moto, tudo, mas o cara simplesmente não respondia nada. Porque chegava até as mensagens pra ele, entendeu? Você vê lá que chegava, mas ele simplesmente não respondia. Putz, mano, mancada do cigarro solto. E aí, cigarro solto? Que porra é essa aí, mano? Vamos à próxima roleta? Cap, não quer dar pra sua opinião? Ficou com medo do Augusto? Sim, fiquei com medo dele. Lógico. Augusto, é a galera que manda. A gente é obrigado a perguntar pra você. Você realmente acha que a premiação que você pagou é top? Lógico que é. Lógico, pô. O primeiro campeonato, eu dei 7 mil reais, pô, de premiação. Isso aí há 8, 10 anos atrás. Fala pra mim qual que era o campeonato que dava isso de premiação. Não dava, pô. Eu fiz um iniciante que eu dei 3.500 reais. Fala pra mim um campeonato de iniciante que dava 3.500 reais de premiação. Mas essa premiação era em dinheiro ou tipo assim? Dinheiro, dinheiro. Tá falando dinheiro na conta. Dinheiro na conta. Eu não tenho aqui, mas tô com a carteira. Dinheiro na conta. Não era voucher, não era brinde. Não era uma garrafa PET de bolinha de gude, não era, cara. Não era, era dinheiro na conta, pô. É isso que eu falo. Que nem eu tô falando, vamos abraçar o Steps, vamos fazer ano que vem a competição, é 4 mil reais em dinheiro. Você vai chamar o Joe pra ajudar você? Vou nada. Primeiro, segundo e terceiro. Gente, é só eu e Deus. Só. Nem mulher eu tenho, graças a Deus tô solteiro, nem mulher eu não tenho, porque tá difícil, mas é só eu e Deus, e meu pai. Galera, a gente finaliza mais um Cap X onde tudo pode acontecer, inclusive nada. Ou Cap, quer dar um recado? Ou vamos deixar o Augusto dar um recado primeiro? Vamos deixar ele. Augusto, dá um recado aí pra galera aí. Gente, tem uma passagem na Bíblia que diz que há tempo para colher, há tempo para plantar, há tempo para chorar, há tempo para sorrir. Há tempo para todas as coisas. Mais uma vez, se você se ofendeu, se você achou que eu fui infeliz nas palavras, eu peço desculpas, mas a gente tem o livre-árbitro de expressão. Foi uma indignação minha porque eu precisava dos casais para a competição, para a gente voltar a fazer o movimento se levantar de novo. Então, mais uma vez, está aqui, eu peço desculpas. E mesmo que eu volte, que eu anuncie que não tenha competidor, não tem problema, a minha parte vai ser feita. Eu estou de consciência limpa, capitão. Por quê? Mas não tem mais campeonato. Não, tem. Tem organizador? Tem. Vai ter o campeonato? Vai. O que precisa dos competidores? Precisa das escolas, as companhias de dança abraçar as ideias. E vir nessa causa junto para a gente poder somar. E você que dança, se valoriza. Se valoriza, porque você precisa, sim, ser valorizado numa premiação em dinheiro. Você precisa ter uma foto de qualidade, igual o capitão foca aqui. Se vocês verem a quantidade de equipamentos que tem aqui, não é de um celular que é feito, é de equipamentos realmente caros, feitos por profissionais. É um vídeo, é uma foto, é um ambiente com a iluminação boa, é uma comodidade, uma cadeira, um preço justo, numa água, num bar, numa porção, para quem for te prestigiar.
valoriza e não desiste. Porque se nem Deus vai desistir de nós, por que a gente devemos desistir? Então, fé no Pai que o inimigo cai. É isso aí, Augusto. Galera, finaliza mais um Cap X1. Cap quer dar um recado? Sim, sim. Pode falar aí. No próximo campeonato eu vou entrar. Bora. Beleza. Só se o Job estiver organizando, eu não vou. O Cap, o Job é nosso amigo. É seu amigo, meu não. Porra, se é meu amigo é seu. Ele atrapalhou o meu amigo Augusto. Não, Cap, não foi ele que atrapalhou. Teve algumas coisas pelo meio aí, entendeu? Então o Augusto tá mentindo? Não, ele não mentiu também. Tipo assim, a vez foi ele lançou o campeonato numa data errada. Então a culpa é de todo mundo. Isso, pronto, é todo mundo a culpa. Tudo bem? Deixa um recado pra galera lá. Se a galera gostou, como é que tem que fazer. Galera, me segue lá nas redes sociais. Isso, se a galera gostou. Se gostou, passe pra frente. E se não gostou, dá uma segurada. Tudo bem. Galerinha, finalizando mais um Cap X1 onde tudo pode acontecer, inclusive nada. Augusto, brigadão, hein? Tamo junto, Cap.